Quem conheceu, quem teve o privilégio de conhecer esse gatinho, soube o quanto ele era especial. Salem foi mais que um gato preto. Ele foi como um filho. O Salem nasceu no segundo semestre de 2011, meados de junho, julho. Eu não sei dizer exatamente o mês que ele nasceu, porque o Salem era um gatinho de rua. Mas a gente se conheceu de uma forma muito especial. Do lado da minha casa tinha um terreno baldio. E num certo dia eu vi que tinha um gatinho abandonado lá. A mãe foi embora e deixou ele para trás. No meio daquela areia, daquela terra, aquele terreno abandonado, tinha um gatinho tão pequenininho, ele devia ter esse tamanhinho, cabia na palma da mão. Salem tinha 1 semana, 2 semanas de vida e mal abriu o olhinho. E ele estava muito mal, não conseguia respirar direito. E eu me lembro de ver aquele gatinho e entrar em pânico. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa por ele, porque de tão frágil ele não ia sobreviver sozinho. E foi aí que eu levei ele na veterinária. Ela receitou alguns medicamentos, receitou até comida na mamadeira para ele. E eu me lembro de estar entrando na faculdade nessa época. E foi aí que eu conheci o conceito de mãe. Muita gente acha que para você ser mãe, você precisa gerar uma criança. Mas eu discordo disso. Para você ser mãe, você precisa ter alguém de quem você cuide. Que você dê amor, que você dê alimentação, carinho, segurança, um lugar quente para dormir. E foi isso que aconteceu com o Salem. Salem, ele mamava, eu precisava dar a mamadeira para ele, eu precisava esquentar o leitinho dele. Eu precisava colocar ele para arrotar, igual uma criança. E eu me lembro de dormir e aquela coisa tão pequena e frágil subir em cima de mim pedindo mamadeira. Ele miava tão fraquinho, tão pequeno, mas ele estava lutando para se colocar no mundo. E foi nessa época que eu assumi a responsabilidade. Eu ligava da faculdade, deixava ele com a minha mãe, ligava para perguntar se ele estava bem. Salem foi ficando um gato esperto, cresceu até demais, ele adorava comer. Salem também adorava carinho, mas ele controlava o carinho que ele recebia. Ele bocava a gente quando queria que começasse o carinho, quando queria que parasse. Ele adorava banho. Salem foi o único gato na vida que eu vi que amava banho. Quando eu tomava banho, ele corria pro boxe e ele me expulsava debaixo da água. Eu sinto que todo gato tem uma peculiaridade e a do Salem era a água. Eu nunca vi isso. E ele só ficava contente quando ele estava debaixo da água e da água forte do chuveiro. Saía encharcado. Eu deixava até uma toalhinha de rosto que era a toalha do Salem. Ele foi um gato muito... O tempo foi passando, eu saí de casa, fui viver num apartamento e o Salem não estava muito acostumado, ele estava mais acostumado com o ambiente dele. Então ele ficou com os avós dele. Mas uma coisa aconteceu esse ano.
esse ano eu estava pintando o apartamento e eu precisei sair dele por alguns dias. E foi justamente nessa época que eu fui para a casa dos meus pais por um tempo. E durante esse tempo, justamente no primeiro dia, eu notei que o Salem não estava igual, tinha alguma coisa diferente nele. E foi fazendo carinho nele que eu vi que tinha uma massa na garganta dele. Aquilo não era normal do Salem. Então eu marquei a veterinária desesperada para o mesmo dia e levei ele lá. Foi feito alguns exames e a gente descobriu que ele estava com um tumor carcinoma. E a partir daí a gente começou um longo tratamento. Isso foi em meados de junho, final de junho e início de julho de 2020. Então a gente começou uma corrida meio que pelo tempo, para ganhar tempo e qualidade de vida para o Salem. Ele chegou aí numa oncologista, infelizmente por um dia, e a oncologista disse que o carcinoma dele era muito agressivo, mas sem chance de metástase. Era um câncer que ele dá na garganta e debaixo da língua, mas ele não é operado, viu? E é um carcinoma que aparece nos gatinhos acima de 11, 12 anos, que era justamente quando Salem estava fazendo essa idade. Parece que não foi um dos melhores presentes de aniversário. E por não ser tratável, a gente foi buscando tratamentos fora da medicina comum. A gente foi buscar alternativa. Salem começou a fazer acupuntura, chegou a fazer ozônio e diante desses tratamentos todos, eu resolvi tratar ele com homeopatia. E muitos não acreditam, mas eu também fiz limpeza energética. Salem chegou até a passar por uma cirurgia espiritual. E diante disso tudo, era incrível como o tumor dele evoluía, mas ele continuava com uma energia vital, ele continuava pulando, ele continuava fazendo as coisas. E eventualmente, com o crescimento do tumor dele, ele foi parando de comer. E aí a gente precisou colocar uma sonda nele. A veterinária me explicou um dia que geralmente os gatos que tinham essa doença, que desenvolviam esse tumor, eles não morriam por conta do tumor, mas eles morriam porque eles não conseguiam comer. E aí o Salem foi perdendo peso porque ele não conseguia comer. E eu me lembro exatamente de um dia eu olhar para ele e sentir: eu acho que ele não vai conseguir comer mais comida nenhuma até o final dessa semana. E foi aí que eu liguei para a veterinária. E eu lembro de falar para ela: eu preciso colocar a sonda nele, porque se eu esperar, pode ser tarde demais, ele vai ficar sem comer. E aí a gente marcou a cirurgia dele, ele colocou a sonda. E ele se adaptou super bem. Eu me lembro até da veterinária falar que quando eu pedi para colocar a sonda, ela achava que ele não ia durar 5 dias, que talvez não fosse ser a melhor das cirurgias.
Mas o Salem viveu 3 meses depois disso. E o Salem viveu 3 meses depois disso porque eu cortei todos os medicamentos dele. Foi com muito medo. Mas o Salem começou a fazer o tratamento alternativo, só com homeopatia. Ele fazia tratamento com uma médica homeopata, uma veterinária homeopata, lá de São Paulo, que coordena grupos de estudos, é uma pessoa muito inteligente, muito influente no meio da homeopatia. Ela tem grupos de estudo na USP. E eu tive que fechar os olhos e acreditar nela. Eu lembro que foi muito difícil acreditar. Quando ela falou, tira todos os medicamentos dele, a gente vai usar só homeopatia. E eu lembro de parar todos os tratamentos que eu estava fazendo. Ele parou ozônio, ele parou acupuntura, ele parou todos os medicamentos e seguiu só com homeopatia. E foi um trabalho muito forte, não só para ele, mas para mim. Porque a gente teve que trabalhar a confiança, não só num ao outro, mas a confiança no medicamento, a confiança na veterinária, a confiança de que ficaria tudo bem, que ia dar certo. E aí o tempo foi passando e foi incrível que ele conseguiu ficar bem por 3 meses, quando não se dava nem 5 dias para ele. E aí eu me lembro, nos últimos dias dele, ele já estava ficando muito abatido, o tumor estava muito grande e ele já estava começando a sofrer. Salem já não era mais o mesmo. Ele foi de 6 quilos para 3 quilos e não era por falta de comida, porque ele era alimentado pela sonda. Ele estava tomando os remédios dele, mas ele já estava com um tumor num nível muito grande, muito avançado. A gente conseguiu frear o crescimento do tumor, não foi tão rápido. E foi ganhar tempo e qualidade de vida para ele. Pré-operatório, né? Mas a edição para colocação de Eu vejo o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci com ele. Desde que ele era pequeno, ao longo da vida e até nos últimos dias com ele, onde eu tive que trabalhar a responsabilidade, a confiança, a entrega. E Salem teve uma vida muito bonita, a gente teve uma jornada muito bonita. E eu lembro de estar triste, estar mal, e olhar para o meu pai e falar, poxa, mas Salem está sofrendo tanto, ele está tendo tão pouco tempo de vida. E ele olhou para mim e falou, ele não ia ter nem 11 anos se você não pegasse ele na rua.